Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Vitor Daut aqui na área para a gente resolver mais um problema de raciocínio lógico. E antes de eu resolver aqui direto ao ponto, eu tenho dois recados. Primeiro, tenta fazer, dá um pause no vídeo porque essa questão de hoje ela é bem interessante e ela tem muitas chances, tá? Altas chances de aparecer no seu teste. Eu não sei qual é o teste que você tem para fazer, não sei qual é a empresa, não sei qual é a plataforma, mas essa questão aqui, tá? Vale a pena você quebrar a cabeça um pouquinho. O segundo recado é que eu vou publicar esse vídeo no dia de hoje, 4 de novembro, segunda-feira. É o dia que se encerra aí, né, a minha oferta especial de Black Friday 2024. Depois desse prazo, só ano que vem, só daqui a um ano, tá bom? É claro que se você estiver assistindo esse vídeo, por exemplo, na terça-feira, dia 5, na quarta, dia 6, ou qualquer dia posterior à data de hoje, não tem problema nenhum, você consegue, né, adquirir qualquer treinamento meu, você consegue ter aula particular comigo. A única diferença é que você vai pagar o valor cheio, o valor normal, você não vai ter desconto algum, tá bom? Então se você está assistindo esse vídeo hoje, me manda uma mensagem que eu te explico como você adquire o seu cupom de desconto, beleza? Então sem mais delongas, pessoal, vamos resolver aqui. Já dei um tempo aí para vocês tentarem fazer e eu vou resolver bem direto ao ponto, tá bom? Então o que o problema diz? 4 tipos de doces diferentes são embalados em caixas de mesmo formato e aparência, a não ser pelo rótulo indicativo do tipo de doce nela contido. Então, por equívoco, os rótulos das 4 caixas foram trocados, de forma que nenhum deles corresponde ao doce nela contido. Aqui precisa estar claro, né? A gente precisa interpretar corretamente para poder responder. O que ele está dizendo? Tem 4 caixas que elas são iguais, tanto no formato quanto na aparência, e vai ter um doce dentro delas. O problema é que quando eu coloco o rótulo em cada caixa, houve um equívoco, né? Ou seja, a correspondência está errada. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu coloquei um brigadeiro dentro de uma caixa. E aí, esse rótulo de brigadeiro ele vai estar aparecendo em outra caixa. Beleza? É isso que o problema está dizendo aqui. Então, por meio do uso do raciocínio lógico, o que ele quer saber? Qual é o menor número de caixas que precisam ser abertas para que se possa ter certeza do número contido nas 4 caixas, gente? Eu não sei o que você marcou, eu não sei, né? Se você ainda não tentou fazer, pausa agora e tenta fazer. Tenta pensar um pouquinho, tá? A maioria erra esse tipo de problema, eu vou explicar aqui como resolver. Então a gente tem 4 caixas. Eu, se eu estivesse no seu lugar na hora do teste, eu faria um esboço, tá? No meu caderno, num pedaço de papel, para construir meu raciocínio. Então, eu não deixei pré-pronto nada, vou construir aqui junto com vocês, tá? Então vamos supor que eu tenho o doce X, o doce Y, o doce Z, por exemplo, e o doce Q. Beleza? Beleza. Na hora do rótulo, eu vou botar os rótulos como se fosse aqui no título de cada caixa, e eu vou embaralhar. Então vamos supor que na caixa Z, que deveria ter o doce Z dentro dele, tem o X. Aqui eu vou botar o doce Q. Aqui eu vou botar o doce X e aqui o Y, tá? Ah, Vitor, mas eu fiz diferente. Não tem problema. Contanto que você garanta que os doces de cada caixa, nenhum deles corresponde ao rótulo. Tudo bem? E aí vamos começar a pensar. Eu preciso descobrir qual é o menor número de caixas que eu vou precisar abrir para eu ter certeza do conteúdo dentro delas. Então aqui eu vou ter que abrir, né, algumas caixas. Então vou abrir a primeira. Eu vou abrir a caixa de rótulo Z. Quando eu abri a caixa de rótulo Z, eu já sabia que eu tinha apenas 3 opções, tá? De doce para estar dentro dela, porque não podia ser a Z, porque o problema diz que eu errei, né, o rótulo em todas as caixas. Muito bem. Aí eu abro a caixa Z e descubro que o doce que está dentro dela é o doce X. Beleza? Beleza, abri uma caixa. Será que eu preciso abrir mais caixas para que eu tenha certeza absoluta do que está dentro em cada uma? E, gente, somente abrindo uma caixa não é o suficiente, tá? Não é o suficiente. Eu vou seguir com o meu raciocínio aqui e vou abrir a segunda caixa. A segunda caixa aqui, no meu exemplo, no meu esquema, é a caixa
com o rótulo Q. E novamente aqui, eu já sei que dentro dela, ao abrir a caixa de rótulo Q, eu não vou encontrar o doce Q. Beleza? Aí você pode estar se perguntando, Vitor, você não vai encontrar nem o doce Q e nem o doce X, não é isso? Que você acabou de encontrar. Então, tecnicamente teriam duas opções ainda, ou seja, pode ser o Y, que é o nosso caso aqui, ou poderia ser o Z, é verdade. Aí eu abri lá a caixa de rótulo Q e concluí que o doce que está dentro dela é o doce Y. Muito bem, já abri duas caixas. E agora eu te pergunto, a partir disso daqui, eu preciso abrir outra caixa? Eu precisaria abrir a terceira caixa para descobrir qual é o doce em cada uma delas? Sim ou não? Sim ou não? Será que eu preciso? Será que eu não preciso? Bom, se você respondeu que sim, você errou. E aí vamos entender o porquê. Você vai chegar para mim e falar, Vitor, mas espera aí. Eu tô vendo aqui que sobraram quais doces, né? Sobraram os doces Z e sobraram os doces... E sobrou o doce Z e sobrou o doce Q. Não é isso? E eu tenho os rótulos X e Y. Então você vai chegar para mim e vai falar, Vitor, eu não saberia qual é o doce aqui dentro da caixa X. Pode ser o Z ou pode ser o Q. E como a outra é o Y, tá invertido também, né? Então, para eu ter certeza absoluta, eu teria que abrir. Para não depender, né, de configuração nenhuma, eu teria que abrir a terceira caixa, não é isso? Para a gente ter certeza absoluta, ok? Do conteúdo contido nas 4 caixas. Vitor, vamos supor que eu tivesse um outro exemplo aqui, né? Vamos supor que ao invés de ter X, Y, Z e Q nessa ordem dos rótulos, eu vou embaralhar. Vamos supor que eu tivesse o Y aqui, o Z aqui, o Q aqui. Quem sobrou? O X. Beleza? Neste novo exemplo, eu vou abrir a primeira caixa que tem o rótulo Z e vou descobrir que dentro dela tem o Y. Beleza? Beleza. Vou precisar abrir mais uma caixa? Vou porque eu ainda tenho 3 doces a serem desvendados e 3 caixas. Ainda não consigo desvendar onde exatamente cada um deles está. Beleza? Vou abrir a caixa aqui de rótulo Q e vou descobrir, né, que o doce que está dentro dela nesse segundo exemplo é o doce Z. E agora eu te faço uma nova pergunta. Não tão nova assim, que eu fiz a mesma pergunta no primeiro cenário, que é: nesta segunda configuração, eu precisaria abrir a terceira caixa para descobrir o que tem em cada uma das duas que sobraram? E a resposta é que não. Por que eu não preciso? Ora, porque uma das caixas, um dos rótulos que eu ainda não abri, de caixa que eu ainda não abri, é o X. E um dos doces que ficaram pendentes a ser descoberto também é o X. Como eu já sabia que o doce X necessariamente não pode estar dentro da caixa com rótulo X, eu nesse caso aqui não precisaria abrir, a terceira caixa. Tudo bem, eu não precisaria abrir a terceira caixa. Seria o suficiente eu abrir apenas 2 caixas. E aqui, pessoal, sendo bem transparente com vocês, eu tinha colocado, quando eu fiz essa questão, eu tinha colocado como gabarito abrir o menor número, ou seja, eu, quando fiz a questão, eu concluí que
concluí que eu abrindo apenas 2 caixas seria o suficiente para que eu tivesse certeza do conteúdo contido nas 4 caixas. Só que olha como é que são as coisas, né? Eu desenhei uma primeira configuração aqui junto com vocês. Eu garanti que eu nominei, né, as 4 caixas. Coloquei rótulos nelas, ou seja, X, Y, Z, Q de maneira embaralhada. Embaralhei os doces dentro delas. E eu percebi que dependendo da forma como eu fizesse, olha só. No primeiro cenário, que eu vou puxar uma setinha aqui, a gente teve que abrir 3 caixas, né? Se essa fosse a configuração, a gente precisaria abrir 3 caixas. Agora, nesta outra configuração que também é possível, bastaria a gente abrir 2. E agora, qual é a resposta correta? Pessoal, aqui eu não vou editar o vídeo não. Tá? Eu não vou editar o vídeo não. Aqui, se o problema, né, tá pedindo pra gente o número mínimo de caixas que precisam ser abertas para que a gente possa ter certeza, em raciocínio lógico, esse ter certeza significa a gente não depender de configuração nenhuma. Para a gente não depender de configuração nenhuma e atender às restrições aqui do problema, pessoal, eu vou trocar aqui o gabarito, tá? Eu responderia inclusive essa questão é uma questão de concurso. O gabarito que eles deram na época foi a letra C, mas eu vou discordar aqui. Eu vou discordar aqui e eu marcaria como correto. Deixa eu pegar minha canetinha. A letra D de dado, pessoal. E eu marcaria a letra D de dado por conta desse primeiro cenário. Olha como é que lógica é complicado, né? Então, assim, se você marcou 2 caixas, você está certo para um cenário específico. Agora, existe um cenário, eu acabei de provar aqui, que seria necessário para a gente ter certeza de qual doce estaria em qual caixa, seria necessário a gente abrir 3 caixas, pessoal. Tá? Seria necessário a gente abrir 3 caixas para descobrir qual doce estaria em cada caixa. Tudo bem, então eu estou mudando meu gabarito aqui com a maior humildade do mundo. E a resposta correta é a letra D. Tá bom? O vídeo ficou extenso, eu precisei estender aqui um pouco o meu raciocínio, mas acho que vale a pena aqui eu aproveitar isso que eu acabei de fazer e dar um ensinamento para você que está aí se preparando para um teste de lógica e que eu entendo que você vai ter pouquíssimo tempo, né, para resolver as questões da sua avaliação. Você precisa ser um bom testador de hipóteses, você precisa desconfiar de algumas coisas e você precisa fazer isso tudo muito rápido, tudo bem? Se você quiser a minha orientação, se você quiser entender como que vai ser composta a sua avaliação, o que você precisa estudar, tá bom? Como estudar, como praticar, eu consigo te ajudar. Eu tenho treinamentos online, eu dou aula particular. Me manda uma mensagem, link aqui na descrição para você entender qual é a melhor modalidade para sua realidade, para sua demanda. Tudo bem, pessoal? Questão bem interessante. Então, trocaria aqui, né, o gabarito. Vou deixar um asterisco aqui, né? Gabarito aqui corrigido. Eu marcaria a letra D de dado 3, baseado aqui no que eu discuti com vocês. Tudo bem? Agora, não sai daqui sem deixar o seu like. Tudo bem? Deixa o like, ele é muito importante para o crescimento do meu trabalho. Eu estou aí com uma meta ousada de atingir os 20 mil inscritos até o final deste ano. Eu sei que vai ser difícil, mas com a sua ajuda, com o seu like, com o seu compartilhamento e com o seu comentário, você já consegue contribuir muito aqui. E claro, né, se tornando meu aluno, minha aluna, eu vou ficar bastante feliz em poder te ajudar diretamente. Pessoal, eu fico por aqui. Vejo você no próximo vídeo aqui do canal. Um grande abraço.